Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Então, né? Para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. E como vocês podem ver pelo filtro que eu escolhi, hoje eu estou voltando aqui para falar a respeito de barra de Axis, que é uma ferramenta prática do Axis Consciousness. Vou dar continuidade junto com a Lu Pereira, que já chegou, como pode melhorar. Vamos dar continuidade à série de lives onde a gente está trazendo para vocês um estudo de caso por encontro, por live. Então, se tu não assistiu as anteriores, se interessa por esse tema, tá no meu perfil, tá no perfil da Lu. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Karen, Cláudia, Leandro, Sandiara. Hoje é dia de falar de casos de atendimentos com barras e os seus resultados surpreendentes para quem, né, participou desse projeto porque não conhecia as barras, muitas pessoas não tinham recebido. A Lu já enviou aqui. Para que mais pessoas acessem essa live, onde a gente vai estar falando hoje de um caso específico de uma das nossas integrantes desse projeto, que recebeu barras e as mudanças que teve. Oi, Olá, Lu, tudo tudo bom? bem? Como é que tudo? Peraí, deixa eu ver se eu te enxergo. Tu não tá aparecendo pra mim, Mac. Não sei se vão perguntar pro pessoal aí. Tô só eu aparecendo aqui. Até vou até voltar um pouquinho mais pra trás. Eu tô vendo que eu tô com meia cabeça aqui aparecendo. Aí. Tu Pessoal que tá me tá aí, vendo? eu estou te vendo, estou me vendo. Vamos ver o que o pessoal diz. O que mais é possível. Eu vejo você, Lu. Não, eu não te vejo aqui no meu celular, mas enfim, né? Aparecendo as duas, então tá certo, tudo certo. Aí é só no meu aqui. O importante é que estão nos ouvindo, né? E as gurias estão aí, o pessoal que entrou na live, né? Não só as meninas, os colegas também, né? Nossos seguidores. Um prazer estar com todos vocês aí novamente, né? Falando sobre os resultados, né? Desse trabalho que nós realizamos. Então, vamos lá, né, Maqui? Sim. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do caso, né, Lu? E depois tu vai Sim. dando teu parecer, porque o que a gente fez? A gente prestou esses atendimentos juntas, mas muitas vezes a gente repetiu a mesma pessoa, né? Não trocou a praticante. Raramente a gente trocou, tipo, as pessoas que a Lu atendeu, foi mais ela que atendeu, que eu atendi, embora a gente tenha feito os atendimentos concomitantes, né? Então, Tá. essa pessoa que. Oi, Vivi, seja bem-vindo. Ó, mais uma colega aí chegando. Tudo bem, Vivi? Essa, Legal. essa cliente que a gente vai trazer, vou dizer cliente, né? Para vocês hoje é um caso bem específico, que é importante dizer o seguinte: primeiro, ela não conseguiu completar as 10 sessões, foi uma das. Foi atípico porque ela fez apenas 5 sessões. Como eu falei, é uma mulher na faixa de idade, né, de 35, 42 anos, e que ela chegou pra gente já com episódios de ansiedade, desde a época da pandemia, com pontos de vista a respeito de barras. Para quem não sabe o que é esses pontos de vista, é tipo, ela não queria receber barras, ela disse que ela foi lá para conhecer o facelift energético, porque ela já tinha feito 2 sessões de barras e tinha se sentido desconectada dessa técnica. Já conhecia outras ferramentas quânticas, reikiana, e ela disse assim, ó, eu vim para conhecer o facelift porque eu realmente estou precisando, foi isso que ela me disse, só que barras eu não quero, porque eu já fiz 2 sessões e eu não gostei, eu não me conectei com a técnica, eu saí de lá mais desconfortável do que quando eu cheguei para a sessão e eu não vi resultado algum, só me gerou desconforto. Ok, né? Aí eu recebi essa cliente, ela sentou e eu entrei em contato, né? Como é que funciona esse atendimento? A gente, principalmente a gente que tem mais ferramentas, né? Porque o que é importante dizer? Barra de Axis e facelift são duas, existem mais de 60 processos. E no caso, né,
tanto eu quanto a Lu, a gente tem mais processos, mas optamos por fazer só facelift básico neste grupo. E aí ela foi para o facelift. O que a gente faz quando a gente tem mais processo? A gente se comunica com o corpo e a gente escuta o que aquele corpo tem para dizer. Para quem nunca ouviu isso, como é que isso funciona? A gente se conecta, a gente fica em estado de presença, baixa as barreiras e pergunta para aquele corpo o que ele quer receber. E é incrível, porque salta para nós a informação. E aí, no caso, eu toquei no corpo dela e veio para mim nitidamente barras. E eu digo, e agora? Vou, né, pelo que ela está escolhendo, ela cognitivamente, pelo julgamento que ela tinha sobre as barras, ou escuto o que o corpo dela está falando? E aí eu fui e fiz barras nela, né? O que aconteceu de diferente? Eu expliquei para ela que barras não é uma coisa que, tipo, nem sempre gera um conforto na hora, que cada pessoa tem uma forma de aplicar, que essa ferramenta mesmo, na íntegra, quando a gente aprende, o que a gente escuta? Fale com o paciente o mínimo possível, o cliente o mínimo possível. Se ele falar contigo, tu responde, senão tu deixa ele quieto. Mas cada facilitador tem sua forma de trabalhar. Expliquei tudo isso para ela e disse assim, deita aí, qualquer desconforto tu vai me falando. Tu vai me ditar para onde é que a gente vai com essa sessão. Fiz a sessão, ela relaxou, quase dormiu. E quando acabou a sessão, ela estava surpreendida. Ela disse, Maqui, nem parece. O meu corpo reagiu de outra forma. E aí eu não sei, eu acho que agora, antes da gente falar mais sobre ela, se tu quiser trazer mais consciência a respeito disso, né? Dessa escuta com o corpo, de fazer com mais terapeuta. Eu acho que esse é o ponto, né, Maqui, para a gente considerar, né, neste caso específico, né? Porque a pessoa, ela já tinha pontos de vistas sobre o atendimento com barras, né? Então, ou seja, ela já veio, já, vamos dizer, bloqueada, né, para receber barras. Mas quando tu faz a escuta também, né? Tu, enquanto terapeuta, tu escolhe ouvir o que o corpo está dizendo e não agradar simplesmente, né? Porque vamos, né, que a gente entre num ponto de vista e já, bom, vou agradar e vou fazer o facelift, não vou fazer o que o corpo está pedindo. Isso é importante, a gente viu aqui, né, colegas terapeutas entrando, o quanto é importante a gente seguir a energia realmente daquele corpo e encontrar uma forma de comunicar, né, olha, teu corpo está me dizendo que ele está escolhendo barras. Então, quem sabe não vai ter aí uma surpresa, né, e foi o que aconteceu, justamente, né. Então, o quanto é importante a gente levar em consideração o que o corpo da pessoa está escolhendo receber naquele momento e da própria pessoa também baixar suas barreiras, né? Porque tu deve ter pedido para ela baixar barreiras, né? Para receber, enfim, e surpreendentemente, como é a temática, né, da nossa live, ela teve uma experiência muito boa, né? Muito diferente daquela primeira que ela tinha recebido. Então aí já começou a desconstrução, né, do quanto ela já sabia sobre barras, havia experimentado, e começa já um tratamento com resultado nessa primeira aplicação, né? Uhum. Primeiro, deixa eu dar boa tarde para a Rosane, que entrou agora, que também é praticante de barras. Seja bem-vinda. E em cima disso que tu está falando, também quanto é importante, nós falou pela essa visão do terapeuta, até porque tem muitas praticantes de barras que estão entrando aqui, né? Claro. Interessadas no assunto. Mas para ti que de repente nunca recebeu uma sessão, o quanto é importante na hora de escolher o praticante, o facilitador com quem tu vai fazer o atendimento, o quanto tu te conecta. Porque realmente não é uma coisa linear, a gente não escolhe por preço, a gente não escolhe porque aquela pessoa é famosa, aquela pessoa tem 500 cursos. Às vezes não é com essa pessoa que teu corpo está escolhendo fazer. Às vezes é aquela... Tu olhou para a pessoa, eu brinco, né? Algumas facilitadoras, assim, para fazer classes, eu brinco, digo assim, eu olhei para a foto e me cheirou bem, né? Segui o meu saber, lá e fiz. E deu muito certo. Assim como eu já fiz escolhas baseadas, tem muita experiência, já é antigo, coisa e tal, vou fazer. E às vezes não conecta, né? Então, para ti que nunca recebeu barras ou recebeu e sentiu um desconforto, como seria dar uma chance para essa ferramenta novamente, né? E às vezes a pessoa tá tão cheia de... E eu falo por mim, porque hoje eu sei o
quanto para mim é imprescindível receber barras pelo menos uma vez na semana. Isso é uma coisa que é uma escolha minha, né? E tenho mantido essa escolha desde que eu fiz a minha primeira classe, lá em 2019. Só que eu não era muito chegada, porque as primeiras sessões de barras que eu recebi geravam um certo desconforto. Quando eu conheci o facelift, que era só acolhimento, né? Aquela energia amorosa, que eu brinco que amor é o primeiro toque, e aquilo era tão gostoso, empoderador, e me dava tanto bem-estar, que se eu podia, até hoje eu faço isso às vezes, gente. Eu recebo uma vez na semana. Se eu for pela escolha, assim, não do meu corpo, mas pela minha escolha, com os meus pontos de vista, as minhas realidades presuntivas, eu acabo optando pelo facelift, porque ele é empoderador e dá bem-estar. Agora, tem questões que para mim é bem pontual. Por exemplo, se eu vou fazer um curso novo, eu escolho correr barras antes, porque isso me dá uma clareza mental. Isso abre meu estado de presença e as informações parece que eu absorvo com muito mais facilidade. Ou se de repente, estou com uma questão financeira, tenho alguma coisa assim, tipo um contrato para assinar, algo nesse sentido, as barras para mim, eu sei que ajudam muito. Por quê? Porque elas limpam. Claro. E a limpeza às vezes gera o quê? Um desconforto. Então talvez seja sobre isso, essas duas. E aí depois, ela fez só 5 sessões, gente. Lá pela 4ª sessão, veio a seguinte informação, nós conversando. Ela mesma se deu conta. O quanto aquela primeira sessão e segunda me preparou para eu estar aqui recebendo. Né? Porque às vezes tu pode circular entre um praticante e o outro de barras, de facelift, de outros processos, de qualquer terapia. Daqui a pouco um vai te preparando para o outro, né? Daqui a pouco tua energia muda e tu volta. Não existe assim uma regra de como isso funciona. Mas o que existe? Esse baixar barreiras. O que é baixar barreiras? É dar espaço para ficar na presença e receber do outro, receber da técnica, né? Isso, então, e essa, como a gente falou, ela fez 5 sessões, ela já vinha assim de um quadro de ansiedade, de síndrome de pânico. Quando ela chegou na primeira sessão, ela tinha agendado com o psiquiatra para mudar a medicação, porque a medicação já não estava dando conta. Nesse interim dessas 2 sessões, mudou-se a medicação, né? E aí ela mesma trouxe a informação que os remédios estavam deixando ela bem passando do relaxamento, meio apática até, né? Fisicamente. E aí foi que ela não deu conta sozinha, ela pediu um afastamento, né? Até para poder fazer essa mudança de medicação. Ou seja, a gente está trazendo um caso aqui de uma cliente numa fase bem crítica da vida dela. Síndrome do pânico, ansiedade, vivenciou toda a menopausa sem olhar para isso, trabalhando, né, na luta com as questões de relacionamento e questões financeiras também, e não olhou para isso. Então, esse corpo, quando chegou para nós, essa pessoa chegou para nós em estado de crise. Dá para se dizer que é uma crise aguda, porque ela teve que pedir afastamento do trabalho. Mesmo assim, ela veio, fez ainda mais 3 sessões. Depois, na 3ª sessão, eu comecei a aplicar o facelift, porque aí o corpo deu espaço para isso. Inclusive, ela me trouxe um retorno muito diferente de todos os retornos que eu já tive, porque ela disse assim que enquanto ela recebeu o facelift, ela achou desconfortável. Ela disse para mim, que meu corpo gelou como se eu estivesse morta recebendo esse facelift. Esses os termos que ela usou. Tu vê, Mac, olha só. Não querendo te interromper, mas assim, só para contrastar, né? Ela veio para ti, só uma análise, assim, que agora quando tu falou sobre essa questão, né, do que ela sentiu ao receber o facelift. Ela veio questionando as barras, e aí fez as barras contigo, né? E aí desconstruiu o pensamento que ela tinha, né? Na verdade, o ponto de vista que ela tinha sobre aquele atendimento foi ruim para ela, né? Naquele momento. E aí ela veio nessa expectativa, fez agora, né? Nesse 3º momento, o facelift que ela queria tanto, e nesse 3º momento aí foi desconfortável. Então, o que né, tudo parece aquela frase, né, do que a gente sabe, né, do Axel, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser, né? E
E aí eu até queria trazer isso, deixa eu até olhar aqui, é na terceira sessão. Nessa terceira sessão também ela chegou com muita dor de cabeça. Que aí depois ela até assim, ó, ela sentiu esse corpo gelar, ela disse que não relaxou durante os toques do facelift. E a única coisa que ela me disse que da sessão, assim, ela disse, eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, que eu quase desisti de vir, mas amenizou, eu tô saindo daqui com pouca dor de cabeça. Foi a única coisa dessa sessão. Sim. Eu achei muito estranho, porque quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pelo facelift. Inclusive, nesse momento, eu fui pra neutralidade quando eu falei com o corpo dela, né? Porque, por mim, eu aplico facelift a todo mundo, né? Mas não, o corpo tava escolhendo barras. Aí, agora, falando quando tu trouxe isso, e daí é pra gente viajar um pouquinho aqui, né? Com quem é do Axis, que for assistir essa live, abrindo até para uma discussão ou para outras lives, o quanto, de repente, esse gelar pode ter sido da energia olha o que me veio agora. A energia do MTVSS que está dentro do facelift e que a gente sabe que, às vezes, quando ela tem que fazer uma mudança de valência na célula, primeiro dá um desconforto para depois dar a reorganização das células. Não sei. Interessante ponto de vista esse meu, mas me veio essa informação agora, quando tu trouxe isso de novo. Resumo. Na quarta sessão, ela chegou para mim e disse assim, Maqui, não gostei do facelift. A Karen tem um relato, depois a gente vai ler, tá, Karen? Não gostei do facelift. Só que quando eu cheguei em casa, me olhei no espelho, começou a cair um monte de ficha. Aí o facelift me fez bem, porque eu comecei a ter mais clareza da situação. Aí ela me disse assim, eu parei de me envolver tanto com o que estava acontecendo na minha casa e comecei a fazer uma leitura de fora. Ou seja, ela se empoderou. Olha a consciência, né? Olha a consciência chegando aí para ela agora, né? E eu até anotei aqui, ó, aumentou minha clareza mental, comecei a me sentir melhor e me empoderei diante das situações, olhando de um contexto de fora sem tanto apego. E as crises dela de ansiedade, mesmo com toda a medicação, continuaram muito fortes. Mas o que eu trago? Mesmo quando a gente está em muita crise, essas ferramentas auxiliam, né? De novo, a gente não está aqui para dizer para de fazer teu tratamento convencional. Não, segue com todos os teus tratamentos. Muitas vezes, quando a gente está numa crise aguda, essas ferramentas vêm para contribuir, né? Para trazer conforto, para ir te preparando, né? Para que os outros tratamentos comecem a fazer efeito. E foi sobre isso, foi sobre clareza mental. Realmente ela estava assim numa fase bem crítica, porque a pressão dela estava muito desregular, né? Pressão muito baixa, mudava antes e depois do atendimento, mas também não tem como a gente mensurar por causa da quantidade de medicação que ela estava tomando. E essa coisa também, ela disse que quando ela parou em casa, para ela que assim, ó, levantar da cama gerava crise e desencadeava ansiedade, né? Síndrome do pânico. E aí ela continuava, tipo, ela levantava, ia dar aquelas sensações, gerava desconforto, mas ela se esforçava em sair da cama. Então, mesmo que ela não estava indo trabalhar, e a princípio ela pensou que ia ficar só deitada, ela levantava em casa e começava movimentos dentro da sua própria casa. Então, poxa, isso é muito grandioso, né? Reagindo, né? O corpo dela estava reagindo mesmo, né? Afastada, né? Debilitada, o corpo estava respondendo já, né? A essas aplicações do facelift, que é a proposta, né? Quando ela fala sobre a questão do empoderamento, vendo as questões de fora, né? É justamente o que o facelift traz pra gente, né? E é legal trazer isso, né? Porque para ela poder acessar isso com facelift, o corpo estava requerendo e foi o que o corpo pediu. Ela fez 2 sessões de barras antes para poder se empoderar e olhar isso dessa forma. Então, as barras, na verdade, ela fez uma limpeza já, né? Preparando ela para tudo isso. Agora, de repente, dá para ver o que a Karen escreveu ali. Já tive relato de cliente de muito desconforto após facelift. Após esse desconforto, ela relatou um bem-estar que há muito tempo não sentia. Olha aí, ó, mais um caso, então.
Mas isso, gente, pra gente trazer aqui. Confirmando, né? Confirmando. A gente vai adiante, a gente vai trazer outros relatos, que é bem por aí também, Karen. Não vou me adiantar aqui, né? Mas assim, eu lembro de uma das clientes que, na verdade, ela sentia o desconforto do toque, porque nas barras, essa cliente, ela relaxava total, tá? Parece que dormia até. E como o facelift a gente vai tocando, né? Vai fazendo os toques, ela via a diferença, ela, parece que eu não relaxo tanto. Mas ao final, aí eu conto o que aconteceu no final, né? E a Karen está trazendo ali, ó, que a pessoa teve diarreia e vômito. E isso tem muito a ver, porque o facelift a gente ativa mais de, sei lá, em quantas energias já tá agora, gente. Umas 60 ou até mais, se a gente juntar as do MTV-SS. Claro. E ele trabalha, ele atua, assim, de diversas formas no corpo, né? E às vezes, não é com todo mundo, mas pessoas que têm esse tipo de catarse, né? De vomitar, de ter diarreia. Porque é muita coisa trancada no corpo. E trazendo, então, o que aconteceu? Aliás, eu falei que ela fez 5 sessões, ela fez 6 sessões. A última sessão com ela, tá? Por quê? Porque ela parou e já vou explicar por quê. As últimas sessões eu comecei a juntar barras e facelift. E aí, ela estava com situações com o esposo já há 3 anos, porque ela disse que as situações começaram a se agravar na pandemia, quando as pessoas ficam juntas dentro de casa. Então, ela estava com questões com o marido, onde ela não estava empoderada para olhar para isso. Ela mesma diz isso. Eu não estava pronta, eu nem enxergava isso desse jeito, né? E ali, durante esses atendimentos, ela começou a se dar conta do quanto ela estava adoecida, porque ela não olhava para resolver essas questões de conflito. Tipo, o casamento dela estava meio... Eles estavam afastados totalmente, morando na mesma casa, e ela não estava olhando para isso. E mesmo, tipo, se demandando, né? Pagando as contas da casa, correndo atrás das coisas, se achando culpada. E crise de ansiedade, toda a fase da menopausa, que é uma fase de crise para a mulher, porque a mulher na menopausa ela tem que deixar morrer muita coisa, porque ali está nascendo uma nova forma de vida, uma nova mulher depois da menopausa. É um momento, é pontual, né? Ela não olhou para isso, porque ela não teve tempo, passou por toda essa situação de menopausa durante a pandemia e não olhou para isso. Ou seja, isso sobrecarregou ela de uma maneira que só com ajuda psiquiátrica, né? E nessa sessão ela disse assim, mas, que agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca me achei com coragem para fazer. Eu preciso de um tempo longe dele. E eu nunca tive coragem de fazer isso. Apareceu uma oportunidade de viajar. Vou me emprestar uma casa. Eu não vou estar dando nome de lugar nem nada, porque pode ser que, né, as colegas estejam aqui na live, enfim. E eu tô pegando minha filha e nós vamos passar esse feriadão todo fora daqui. Vou pegar minha filha. Gente, ela disse que ela nunca tinha feito isso. A filha com 15, se eu não me engano, 15, 16, adolescente. Vou pegar minha filha e vou dizer pra ele, eu não quero que tu vá junto. Porque eu preciso desse tempo comigo e tem coisas que eu também tenho que olhar com a minha filha que eu tô deixando de lado. E é sobre isso. E nessa sessão ela chegou pro atendimento com sangramento no nariz. Tinha vomitado muito antes de ir pra sessão. Com bastante sudorese. Foi uma sessão até que a gente teve que conversar um pouco mais, porque ela tinha muita coisa para falar, então eu permiti que ela liberasse aquilo através da fala, que não é uma coisa das barras, mas nós como facilitadores, né, praticantes de ferramentas quânticas, eu acho importante também a gente olhar para o cliente e perceber o que ele está requerendo no momento, né? Então ela botou para fora tudo aquilo, ela sudorese, tinha vomitado, chegou com o nariz sangrando, aí depois a gente fez a sessão e ela realmente não deu continuidade porque ela foi viajar, né? Então, no momento que ela escolheu ir viajar, e eu acho que foi a escolha que o corpo fez, não critico isso, mas eu até trago isso para pontuar, né? Que ela se encorajou tanto que ela disse assim, não, hoje o que eu estou precisando é sair desse contexto para olhar mais de fora ainda tudo que está acontecendo. Acho que para ela até foi um autoteste, né, Lu? Tipo, será que eu dou conta longe dele? Exatamente. Ela foi se testar, né? Ela foi fazer
a verificação se aquilo que o corpo estava pedindo, e assim, olhando para as oportunidades que surgiram, né, da maneira como surgiram, que ela não poderia deixar passar, né, assim, sem ter custo, enfim, né, envolvendo questões financeiras que geralmente abalam. Era um momento, se eu não me engano, de férias escolares, né, eu acho que era uma oportunidade que ela tinha em férias Sim. dela também. Então, veja que um combo, vamos dizer assim, né, de situações mostrando para ela, quem sabe tu olha, quem sabe tu experimenta isso agora, né, que tu está mais fortalecida e mais empoderada para fazer realmente isso. Vamos ver que presente vai ter aí para ti, né? E aí o presente é isso que tu está relatando, né? Posterior, né? Embora ela tenha feito menos, né? Menos atendimentos do que as demais, mesmo assim ela teve muitos resultados positivos, né? E ela só não deu continuidade porque isso era uma exigência nossa, né? Para poder ter dados mais significativos. Então, se perdesse uma semana sem sessão, não teria como continuar, dar continuidade. E é só por isso que ela saiu. Mas olhando de uma forma, né, tirando esse lado nosso de praticante, que queria fazer as sessões, ela se empoderou bastante, né? Porque uma pessoa que não tinha coragem de sair de perto do marido, de repente resolve. E ela disse assim: eu lembro que ela disse assim: eu não sei como eu vou dizer isso pra ele, mas eu vou chegar em casa e eu vou ir viajar só com a minha filha. E depois a gente teve contato com ela depois, porque foi feita uma reunião para ver os feedbacks. Sim. E ela fez questão de dizer isso tudo para nós, né? Que, tipo, valeu a pena, que ela estava tendo mais clareza, mais consciência das coisas, se empoderando mais dessa relação. O que ela vai fazer daqui para frente? A gente não sabe, né? Eu faço a comparação, Mac, com a da semana passada que a gente fez aqui, né? Também, com uma aplicação de facelift, ela chegou em casa, disse para o marido que estava cansada, que não ia fazer, né? Que eles se gerenciassem naquele momento. Então, é mais ou menos o que ela, né? O que essa cliente tua acabou fazendo, né? Ela viu que ela estava esgotada, que se formou uma oportunidade interessante para ela para se afastar, né, e poder avaliar de fora, né, a própria relação, né, do casamento, enfim. Então, veja quanta contribuição essa ferramenta, né, quanta potência o facelift tem em poucos atendimentos, que muitas vezes é um dos questionamentos das pessoas que nos procuram, não sei se para ti, mas para mim, às vezes, as pessoas perguntam isso, né? Ah, mas quantas aplicações eu tenho que fazer para melhorar, né? Claro que isso é muito relativo, mas aqui a gente está trazendo, né? Eu trouxe semana passada, em um atendimento a pessoa conseguiu, né, entrar num espaço de empoderamento ao ponto de se perceber necessitando daquele tempo só para ela, né? E tá tudo certo, né? E conseguiu fazer isso. A mesma coisa agora, né? Com mais atendimentos do facelift com a tua cliente, também ela fez algo que foi ainda mais desafiador, que é viajar, né? Algo que ela nunca tinha feito, né? E às vezes eu acho, agora, né? Não é um auto-julgamento, ou talvez seja, destrui, descrio. Mas enfim, às vezes eu sou um pouco empática, porque as pessoas me perguntam isso, quantas sessões tu acha? E aí eu digo assim, não sei, pode ser que seja uma, pode ser que seja 10. É o que eu digo, né? Porque não tem muita explicação para isso. E eu, por exemplo, ainda eu reforço, eu, pelo menos, uma vez na semana garantido. E quando eu posso, se eu posso, eu troco 3, 4 vezes. Né? Eu recebo outros processos. Então, isso é muito relativo. Mas o que acontece? Barra de axis é como limpar uma casa. Só que a gente está limpando a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, né? De perceber o mundo. Então, se tu pega uma casa e limpa ela diariamente, é uma casa. Exato. Se tu limpa essa casa uma vez na semana, é outra casa. Se tu limpa ela uma vez por mês, é outra situação. Se tu limpa ela de 3 em 3 meses, é outra. Então, barra de axis é sobre isso. E os processos corporais também, os outros, né? Porque uns eles vêm para exponencializar algo que a gente tem, outros vêm para retirar algo que está demais, né? Que não devia estar ali no corpo e está. Então, é uma manutenção. Agora não quer dizer que com uma sessão tu já não mude teu mundo, né? É sobre mudar o mundo da gente.
Claro, claro. Não, e eu acrescentaria na tua explicação anterior, né, de comparações entre casas limpas uma vez por semana, né, uma vez a cada 15 dias, enfim, o tempo, eu acrescentaria aí o que a gente, pelo menos a maioria dos terapeutas que eu conheço faz isso, a gente dá algumas tarefinhas também, né? Algumas perguntas para a pessoa fazer. Então, quer dizer, é aquele adereço que tu põe na tua casa, né? É aquela decoração que tu faz a mais que deixa ela mais atraente, vamos dizer assim, né? E então, ao fazer, além daquilo, né? Além do receber processo corporal, qual seja ele, né? Se tu faz as perguntas, se tu vai para a presença, né, da tua vida, né, exercita isso que a gente procura orientar num atendimento, certamente tu vai ter outros resultados de quem só faz, recebe e fica esperando a vida, né, trazer as coisas para si, né? Então, assim, de novo, a gente reforçando que o atendimento, ele é muito importante, continuado, óbvio, né? Mas quando a gente deixa algumas atividades, uma reflexão também para a pessoa fazer, enfim, isso acrescenta também no tratamento. Pode Sim. melhorar os Tu resultados. falou isso e é exatamente sobre isso, né? Tem a casa limpa e tem aquela casa que tu bota uma cortininha nova, que Exato. tu compra umas flores e coloca um arranjo de flor na mesa, né? Então, mas isso é cada um vai saber, né? A forma e quando fazer essas escolhas. De novo, agora, sem a menor empatia. Se eu puder, recebo todo dia, porque me faz bem, porque mudou minha vida, porque muda a minha vida. Agora, cada um é que sabe, né? E Claro. quanto a essa cliente, eu acho que também tem mais uma coisa em comum com a da semana passada, que é o seguinte: elas receberam o desconforto. A da Uhum. semana passada tinha uma obsessão pela rotina. Sim. E essa estava no momento de crise. Vocês se imaginem vocês, de repente, vomitando, nauseando e com o nariz sangrando de tanta crise, né? Que o físico está gritando. E mesmo assim, tu se dá o trabalho de sair de casa, pegar um Uber e ir para uma sessão. Então, porque isso acontece até entre nós, às vezes, quando a gente entra no piloto automático. Até comigo. Tipo, eu tô. Hoje já não, porque eu tô sempre na presença com as ferramentas. Mas um tempo atrás eu pensava assim, eu tô com dor de cabeça. Não vou fazer a troca hoje. Não as trocas semanais, mas as trocas à parte que eu faço. Não vou fazer. Às vezes as gurias me disseram assim, olha só, eu tô meio gripada, eu acho que eu vou ficar em casa descansando. Aí eu digo, não, vem, porque de repente tu vai receber um MTBSS aí, vai aumentar a tua imunidade, tu já vai sair bem daqui, né? Então, também não deixe de ficar bem para buscar a ferramenta, né? Tá em crise, continua fazendo teu tratamento com psiquiatra, com psicólogos, seja lá o que tu faz, mas acrescenta essa ferramenta, isso vai ser a cereja do bolo, pode ser a cereja do bolo, né? Para essas pessoas que estavam com a gente pode comprovar que sim, né? Sim. Uhum. Com certeza. E eu não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse Não, caso, né? Sobre esse nosso. acho que é isso, Né? né? E é isso, né? A gente pode ir se encaminhando já, né? Para os avisos, né? Os convites, né? Do nosso atendimento na praça, que a gente vai fazer lá no dia 30 reforçando, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, então fica já o convite, né? Para quem quiser estar conosco, né, que não conhece ainda, né, as ferramentas, barras, não conhece o facelift, enfim, nós estaremos na Praça Comendador Souza Gomes, que fica aqui no bairro Tristeza, entre a Venceslau Escobar e a Otto Niemeyer, como um ponto de referência para vocês, na parte da tarde, a partir das 14 horas. Então, se vocês conhecem alguém que não tenha recebido, se você que é terapeuta quer juntar-se a nós também, porque a gente sabe que isso é um movimento, né, mundial que está acontecendo. Então, eu e a MAC e outros colegas, né, que ainda estão se juntando a nós, vamos oferecer gratuitamente 30 minutos, né, MAC, de barras Isso. de arte, né, ou facelift, ou enfim, o processo que o corpo pedir naquele momento, né, para que as pessoas conheçam a técnica, né, e procurem se cuidar, procurem
observar o que o corpo vai sentir depois desse atendimento, né? E fica o nosso convite, né? A gente vai estar lá conversando, tirando dúvidas com as pessoas sobre essas ferramentas tão potentes que transformaram as nossas vidas e agora a gente está tendo a oportunidade de levar, né, adiante a vários espaços aí, Pessoas. muitas pessoas. É isso. E eu Bom, acho eu vou até me despedir então, Mari, de repente, né, já falar de onde eu atendo, né, para quem do está teu vindo espaço, pela eu ia primeira dizer, vez. Para quem está vindo pela primeira vez assistir essa nossa live, né, eu atendo em 2 bairros aqui de Porto Alegre. Na Zona Sul fica na Avenida Cavalhada, 2370, na sala 616. E no bairro Menino Deus, que é mais para atender o pessoal que mais da área central, de outras regiões aqui da cidade, né, até da metropolitana, fica na rua Rodolfo Gomes, 666, na sala 401. Agendamento, né, pelo WhatsApp, vocês olhem aí na minha bio, né? Também pelo próprio direct, né, do Instagram ou do Facebook, e aí é só marcar o atendimento, porque eu atendo com horário marcado, né? Não fico todo o tempo à disposição, no horário tarde e noite, os atendimentos. sim. Fica o meu agradecimento E, para quem esteve aqui e para quem vai assistir, né? isso aí. E eu já quero aproveitar, eu já ia me esquecer disso, né? Eu ia falar dos atendimentos aqui no meu espaço, que fica na Assunção, Cariri 24. Quem não me segue, eu tenho a página, Espaço Maqueres Medeiros Facilita. Eu sou facilitadora dessas ferramentas, daí já quero dizer que dia 22 agora desse mês vai ter uma classe de facelift. Daqui a pouco, tu que conhece a ferramenta, ou que não conhece também, já quer chegar fazendo o curso para se auto-aplicar, aplicar na família, fica meu convite, então, classe de facelift, não tem pré-requisito. Isso no dia 22 desse mês. E dia 6 do mês que vem, 6 de outubro, tem uma classe de barras também aqui no espaço. Então, se alguém tiver interesse. Tem outros processos corporais, mas é isso. Me chamem que eu passo mais informações. E para atendimentos também, né? Eu trabalho aqui, faço atendimento a domicílio, porque eu sou fisioterapeuta, então muitas vezes, né, a pessoa busca fisioterapia, acaba associando com essas ferramentas. Fico à disposição. Gratidão a Tilo, né? Gratidão a tudo que a gente vem criando, né? E todos nós que a gente sempre brinca que nós somos as rainhas do feedback e incrível que a gente está recebendo feedbacks grandiosos, né? E o que mais é possível a partir disso. Para ti, né, que não assistiu as outras lives, essa já é a terceira, vai nos nossos instas, assiste. Se tu conhece alguém que está em crise, ou se tu conhece alguém que só quer conhecer a técnica para relaxar, como a maioria dessas meninas que chegaram para nós também. Gente, a gente está falando em meninas e em mulheres aqui, porque foi o grupo que se formou. Os homens também são super bem-vindos para esses atendimentos. Assim como a gente tem resultados, os homens também têm, porque isso não depende do gênero. Então, meninos, homens, fiquem convidados a conhecer barras, a conhecer facelift. A gente vai estar lá na praça, né? Acho que é isso. Aí, as colegas que quiserem estar com a gente na praça, no dia 30, às 2 horas, entre em contato com a Lu Pereira ou comigo, para que a gente possa colocar vocês no grupo e trazer mais informações, né? Acho que é isso. Gratidão imensa. Gratidão a todas, gratidão, Mac, e até a semana que vem na próxima live, né? Isso, semana que vem tem mais um caso para vocês. Isso aí. Tchau, pessoal. Boa tarde.